Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos começar um assunto novo, vamos falar da tecnologia, tá certo? Bom, esse assunto é muito extenso, então nós vamos dividir em algumas aulas esse assunto. Hoje, de uma maneira breve e resumida, mas importante, né? Vamos falar sobre o contexto histórico, né? Um pouco da origem da tecnologia, tá certo? Então, acompanhe a aula, bons estudos e vamos iniciar a nossa aula, ok? Bom, turma, inicialmente vocês podem observar essa imagem comigo e ver, né, os nossos ancestrais, de um certo modo, podemos falar assim, né? O que você pode observar é que nessa imagem retrata um certo domínio, certo? Dos nossos ancestrais, os primeiros homens a habitar o planeta Terra, né? Com o controle, por exemplo, aí da tecnologia, né? Uma tecnologia simples, mas é uma tecnologia, né? Por exemplo, a criação, certo, de ferramentas, no caso aqui dessas lanças, e você observa que eles estão fazendo um processo aí de caça, né? Observando os animais, né? Que faz parte daquele hábito, né? Costumeiro daquela época, né? Daquele tempo, né? Dos homens pré-históricos, né? Então, o uso das lanças para a caça. Se tem aí nessa imagem o entendimento, né, do começo, né, do raciocínio, né, de uma inteligência primária, né, da tecnologia, tá certo? Então, alguns pontos nós vamos abordar nesse contexto antigo, né? Então, turma, no primeiro momento, tá certo, da nossa história, os antepassados dependiam, né, da natureza, propriamente realmente da natureza, né, as tempestades, as chuvas, né, os vulcões, períodos de seca, períodos de enchente, né, então eles não tinham esse domínio ainda, né, então era limitado. O que eles faziam era sobreviver. Com o passar do tempo, né, com a mudança, a evolução da espécie, criamos a capacidade de mudar, de evoluir. Então, o cenário, né, a modificação foi se transformando aos nossos favores. Então, como assim? Eles já conseguiam prever e dominar a natureza, criando pequenas ferramentas rudimentares, e isso marca um certo, né, início da tecnologia. Podemos ressaltar aí também a questão da criação do fogo, né? Quando viu os raios, pegava fogo, viu que aquele fenômeno poderia ser uma ferramenta muito útil, né? No progresso dos seres humanos naquele período, né? Tá certo? E com isso, criar novas ferramentas, né? As pedras, ossos, para realizar as atividades e melhorar mais ainda o processo, né? E com isso, melhorar a caça, se defender, melhorar o processo de sobrevivência, tá certo? Então, desses fenômenos, eu tenho alguns exemplos, como no caso das secas. Com o tempo, eles puderam, né, desviar o curso dos rios, né, criar represas, né, moinhos, como talvez a gente já tenha discutido aqui várias vezes. No caso aqui dos furacões, vulcões, tempestades, perceber sinais, né, e para poder prever e se deslocar com mais eficiência, né, daquela região que vai ter aquele problema, aquela questão, né, do fenômeno natural, certo? E com o tempo também o avanço da medicina, né? Não só o avanço da medicina, né, na questão das epidemias, doenças, né, que foi um processo muito longo, que teve vários casos na humanidade, como a peste negra, que a gente sabe, outros casos, mas também na questão dos recursos de locomoção, como, por exemplo, a navegação, né, olhar para o céu e perceber o percurso dos astros e assim determinar a localização mais precisa, tá certo? Desbravar outros continentes e por aí só crescendo o processo da gente no domínio da tecnologia, certo? Mas o ponto principal que eu quero destacar para vocês é a questão da Revolução Industrial, certo? Precisamente aí no século XVIII, que marca aí o início do progresso realmente na sociedade, né? O passado trabalho manufatureiro justamente para o processo industrial, de uma maneira progressiva, né? Simples, mas que a gente vê os resultados até hoje, né? Com o domínio da tecnologia na questão aí da computação, né? Dos meios digitais e quem sabe aí viagens espaciais,
e aí quem sabe mais à frente outro tipo de tecnologia a gente pode estar a serviço da gente, né? A gente sabe que a inteligência humana nunca para, ok? Então vamos dar continuidade no processo histórico. Bom, turma, quando a gente pensa em tecnologia, certo? A gente tem que pensar o quê? É que as máquinas, né? Ou seja, quando as máquinas passaram a realizar as tarefas feitas por humanos, né? E até mesmo por animais, em um processo complexo, tá certo? Que envolveu, né, que tem aí o conjunto dos conhecimentos científicos, olha aí a questão dos estudos e pesquisas, tá certo? Justamente nos problemas que afetavam a sociedade em todas as áreas, né? Medicina, tecnológica, tá certo? Agropecuária e entre outros meios, né, de subsistência que nós precisamos. Um marco principal aí foi com a questão da construção da máquina a vapor, ressaltada aí no início do século XVIII, né? Como símbolo, certo, da união, né? Que aí mostra o trabalho da manipulação da natureza, ou seja, o trabalho envolvendo a temperatura, né? Conhecendo as transformações físicas dos fenômenos, né? Naturais, dos sólidos, dos líquidos, né? Dos gases. E a criatividade, a engenhosidade humana, né? Isso é ciência, isso é tecnologia. Então, nessa imagem aqui, nós temos aí uma representação de uma máquina a vapor de Watts, tá certo? Daí do século XIX, certo? Então, isso prova o processo evolutivo da nossa inteligência com relação às necessidades que nós mesmos, né, realmente precisamos no nosso dia a dia. Vamos aqui em frente, né? Aqui, turma, nós temos já um contexto mais, podemos dizer assim, histórico, que é que onde começou isso, né? Então, o livro aqui com a gente ressaltou o processo da fundição do bronze, né? E aí as civilizações passadas as civilizações passadas já tinham um grande conhecimento sobre a tecnologia, tá certo? Como os sumérios, por volta aí do ano 3300 a.C., e os chineses também, 1600 a 1046 a.C. Essa tecnologia na história ficou conhecida como a Idade do Bronze, que data aí de 3000 a 1800 anos antes de Cristo. O bronze, turma, é uma liga metálica, tá certo? É um metal que é mistura, né? Uma mistura de cobre com pequenas porções de zinco, tá certo? Por que o bronze foi realmente escolhido? Porque ele é um metal maleável, ou seja, fácil de se trabalhar. Ele também é fácil de, quando aquecido, né, mudar a sua consistência. Então, ele tem uma facilidade para o processo de fundição. E ele dura, né, com o tempo. Então, o bronze foi usado por muito tempo. O destaque, no caso aí, são os chineses, certo? Que usaram e descobriram muitas outras coisas com relação ao bronze nos utensílios e na manipulação, né, dessa liga metálica ao seu favor. No livro de vocês tem mais detalhes, pequenos pontos que você pode ler, né, e entender melhor como os chineses usavam bronze. Tá certo, turma? Vamos seguir em frente. Agora aqui nós temos um ponto principal, que é o aço, né? E destaque maior na África, principalmente na África Antiga, né? Já que a gente está falando do contexto histórico. Chegamos à Idade do Ferro, né? Nesse caso, é uma manipulação desse mineral, né? Desse metal, e ele era trabalhado em altas temperaturas, né? Chega a cerca de 1500 graus Celsius, né? No caso. Então, na África Antiga, por volta de 2000 a.C., onde o metal ele era derretido, né? O minério ele é derretido, né? Trabalhado em grandes fornos, tá certo? Que é chamado de alto forno, certo? E esses altos fornos eram alimentados por madeira. No Egito Antigo também se trabalhava com esse aço, por volta aí de 1200 anos de Cristo, né? O ferro era trabalhado justamente no aço. E o que seria esse aço? É uma liga metálica, tá certo? De carbono e ferro. Tá bom, turma? Então, nessa imagem você observa aí os trabalhos rudimentares, né, dos africanos com a questão do alto forno, ok? Bom, turma, vou deixar com vocês uma atividade, tá certo? Por enquanto não vai ser atividade do livro, vai ser uma atividade de entendimento, né, de pesquisa. Esses temas, né, o ser humano e o domínio da natureza, as origens da tecnologia, a fundação do bronze, né, a fundição do bronze, o aço,
na África Antiga vai ser temas para qual você vai fazer um resumo e escrever no seu caderno e entregar na atividade. Tá certo, turma? Então você vai fazer um resumo desses temas e me entregar. Tá certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida já sabe, nós estamos no grupo para tirar qualquer problema, qualquer questão que vocês tiverem. Tá certo? Boa semana e até a próxima.